Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Joseph e no vídeo de hoje nós vamos iniciar os estudos de fundamentos de programação em C. E já no vídeo de hoje nós vamos escrever as nossas primeiras linhas de códigos. Então vamos lá? Estou aqui no meu ambiente de desenvolvimento, no CodeBlocks, estou utilizando Linux. Essa instalação a gente fez nos últimos vídeos. E para começar a programar, precisamos abrir ou criar um novo arquivo. A gente consegue isso selecionando esse ícone e escolhendo a primeira opção, arquivo vazio. Em seguida, nós vamos ver em Arquivos, Salvar arquivo como e salvar esse arquivo com a extensão .c. Eu vou colocar aqui em Documentos, vou criar uma nova pasta, vou chamar Programas C. Aqui eu vou deixar uma sugestão para prevenir você que tenha problemas relacionados a espaço no nome dos arquivos e dos diretórios. Procure salvar os seus arquivos e diretórios sem espaço em branco entre uma palavra e outra. Você pode colocar tudo junto ou colocar underline ou um traço, tá bom? Eu costumo colocar dessa forma, programa C sem o espaço. E aqui vou dar um nome do arquivo, vou colocar aqui programa 01.c. É importante que você salve com essa extensão .c para que o editor do IDE que você está utilizando consiga identificar qual é a linguagem que será escrita nesse arquivo. E com isso ele consegue te auxiliar destacando as palavras conhecidas da linguagem, bem como dando sugestões de comandos. Todo programa, independente da linguagem de programação que ele foi escrito, ele irá executar em um ambiente de execução. E esse ambiente de execução precisa saber qual é o ponto de partida de um programa. Então todo programa tem o seu ponto de partida e na linguagem C não é diferente. O ponto de partida de programas escritos em linguagem C é a função principal que tem um nome especial, main. A sua definição é da seguinte maneira: int main void entre parênteses return 0. Essa é a definição da função principal. É a partir daqui que o seu programa deverá iniciar. Toda função é composta por um nome, parâmetros, um corpo e a informação de retorno dessa função. Uma função em C pode ou não retornar valores e o tipo de dado do retorno de uma função deve ser especificado na linguagem C. E nesse caso, eu estou dizendo que o tipo de dado retornado pela função principal é o tipo de dado inteiro, e o retorno é possível a partir do comando return. E em seguida eu especifico o valor que será retornado para o trecho de código que estiver chamando essa função. No caso, quem faz a chamada do programa em C é o ambiente de execução presente no sistema operacional que ele está executando. Então, quando o sistema operacional executa um programa, ele precisa saber qual é o ponto de partida do programa, e após a finalização do programa, ele precisa identificar se aquele programa finalizou com sucesso ou com falha. E é justamente essa definição de retorno da função principal, o retorno para o sistema operacional que indica que o programa retornou com sucesso ou com falha. Geralmente, os sistemas operacionais adotam o número 0 para representar sucesso e qualquer número diferente de 0 para representar a falha. Então, se em algum momento do seu programa houver um problema e você quiser sinalizar para o sistema operacional que esse programa deve encerrar e encerrar com falha, em vez de retornar com o valor 0, você vai retornar com um valor diferente de 0, que pode ser 1 ou outro valor. Para interagir com os programas que vão estar em execução, as linguagens de programação precisam fornecer mecanismos de entrada e saída. A linguagem C não possui comandos de entrada e saída, e isso é alcançado através de funções definidas em bibliotecas especiais para esses propósitos. Quando a gente faz a instalação do compilador e das bibliotecas básicas padrões do ambiente de desenvolvimento, essa instalação já traz algumas bibliotecas e uma delas serve justamente para realizar operações de entrada e saída, para que você consiga interagir com o programa. A função que a gente vai utilizar para realizar a operação de saída de dados é a função printf. Essa função ela está localizada em uma biblioteca. A biblioteca que a função printf está localizada é a biblioteca stdio ou stdio. A gente importa as bibliotecas ou inclui as bibliotecas nos nossos programas a partir da instrução include. Include, sinal de menor que, o nome da biblioteca, fecha com sinal de maior que. Então aqui eu estou dizendo para o compilador
que para executar esse programa eu vou precisar incluir a biblioteca stdio.h. Essa biblioteca representa a entrada e saída padrão da linguagem C. std vem de standard e IO vem de input, output, que significa entrada e saída. Existem várias funções implementadas nessa biblioteca e uma delas é a função printf, que serve justamente para fornecer saídas de dados no console do computador. E a sua utilização é a seguinte: printf, entre parênteses, a gente pode colocar entre aspas um texto. Por exemplo, primeiro programa em C. E finaliza a instrução com ponto e vírgula. Eu chamo a atenção aqui, nesse momento, para esse sinal que muitos programadores, inclusive programadores experientes, costumam esquecer em algumas ocasiões. É o ponto e vírgula que indica o término de uma instrução, e não a simples quebra de linha. Então essa segunda instrução aqui, ela poderia aparecer perfeitamente na frente da primeira instrução, já que eu estou separando uma instrução da outra com um ponto e vírgula. Ou seja, eu estou indicando que o término dessa instrução é aqui, nesse ponto e vírgula. Em seguida eu tenho uma nova instrução que finaliza nesse outro ponto e vírgula. Para melhorar a legibilidade do código, a gente costuma escrever instrução por instrução, uma abaixo da outra, dessa forma aqui. Antes de poder executar o programa que a gente está escrevendo, é preciso primeiramente compilar esse programa. Aqui no CodeBlocks isso é feito utilizando esse ícone, essa engrenagem, que quando a gente passa o mouse aparece o texto build, que significa construir. Essa construção consiste de várias etapas e uma delas é o processo de compilação. Nesse processo, o seu código, escrito com essa linguagem, será traduzido para a linguagem que a máquina consegue entender e executar. Então vamos compilar para ver o que acontece? Ao compilar, a gente observa aqui, nessa parte, nessa aba Build Log, se houve algum problema ou se foi compilado com sucesso. Esse programa não possui nenhum erro. Então, a gente vai observar aqui que o processo de compilação foi concluído com sucesso. Para executar, a gente clica nesse botão verde aqui, Run, que significa executar, rodar o programa. Ao executar, ele abre essa janela, um terminal, que é a interface por onde a gente irá interagir com os programas que a gente vai criar. Então nós conseguimos ver aqui, primeiro programa em C, processo retornou 0, ou seja, sucesso, tempo de execução e por fim pressione Enter para continuar. Essas informações não foram colocadas por nós, elas foram incluídas na execução desse programa pelo CodeBlocks. Ele colocou essas instruções porque caso eu não tivesse colocado uma instrução que congelasse a janela após o término da execução, a janela iria abrir, executar e encerrar. Então, executando pelo CodeBlocks, ele já traz para a gente essa facilidade. Ele para a janela para que a gente consiga ver o que aconteceu após a finalização do programa. Após a análise, a gente pode pressionar Enter e encerrar o programa. Em seguida, a gente pode inserir novas instruções. Eu vou colocar aqui um novo printf e vou escrever aqui segunda linha. E aí nós vamos compilar e executar esse programa e ver o que acontece. Existe aqui esse terceiro botão que ele faz as duas operações uma após a outra. Ele compila e em caso de sucesso ele executa o programa. Vamos clicar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Já que essa janela foi aberta porque o processo de compilação foi concluído com sucesso. Então a gente consegue ver aqui, primeiro programa em C, que é a primeira instrução que a gente inseriu na função principal. E a segunda instrução é o printf, que mostra segunda linha. Olha que estranho. Você poderia esperar que essa segunda mensagem aparecesse na linha de baixo, até porque nós colocamos as instruções em linhas separadas. Só que a função printf ela não funciona dessa forma. Ela escreve e em seguida, se tiver um outro printf, ela continua de onde ela parou. Ela escreve de onde ela parou. Para que a gente consiga quebrar linha e ter essas duas informações em linhas separadas, eu preciso utilizar um caractere que representa a quebra de linha. Esse caractere é o /n. Perceba que aqui eu estou utilizando barra invertida, tá bom? Então, essa barra é uma barra especial que permite que eu utilize caracteres especiais.
Compilando novamente e executando, a gente vai perceber que agora sim as duas mensagens vão aparecer em linhas separadas. Primeiro programa em C, segunda linha. Então são coisas bastante comuns de se esquecer. Ponto e vírgula, a quebra de linha. Então tente tomar esses cuidados que você vai conseguir produzir programas incríveis. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre variáveis e tipos de dados e a partir daí nós vamos poder trabalhar com entrada de dado, processamento de dados e saída de dados, tudo em um programa só. Vou encerrando por aqui. Se você tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like. Se tiver surgido alguma dúvida, deixe nos comentários que eu responderei o mais breve possível. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com amigos e colegas, para que eles também possam aprender. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!